E se eu te dissesse que o formato do seu rosto, o ritmo com que você envelhece e até sua ansiedade do dia a dia são controlados por um único mecanismo escondido dentro do seu crânio? A gente sempre achou que envelhecer é culpa da gravidade puxando a pele. Aí compra creme, faz massagem, se preocupa com ruga, mas é engano. A causa real da flacidez está muito mais fundo. É uma falha na estrutura do próprio crânio. Logo atrás dos seus olhos, bem no centro da cabeça, existe a peça principal da anatomia humana, o osso esfenoide. Quando ele está no lugar certo, o rosto fica firme, simétrico e jovem. Mas quando trava, por estresse, trauma ou um erro que quase todo mundo comete todo dia, o crânio inteiro começa a ceder. A maxila afunda. Os olhos ficam com cara de cansaço. O contorno do rosto some. A boa notícia é que dá para reverter isso. Existe uma técnica milenar, um mecanismo específico de sustentação facial, criado há milhares de anos não só para meditação, mas para combater fisicamente o colapso da estrutura. Usando um ponto de ativação dentro da própria boca, você consegue reiniciar essa engrenagem, acionar o nervo vago e disparar um efeito biológico chamado eletricidade piezoelétrico, que remodela o osso de dentro para fora. Hoje a gente vai decifrar o Keshari Mudra e mostrar como uma posição simples da língua pode funcionar como um lifting facial real. Mas para entender isso, primeiro precisa entender o esfenoide. Na medicina ele é chamado de osso borboleta por causa do formato das suas asas. Na osteopatia, é conhecido como a pedra angular do crânio. Pensa no seu crânio não como um capacete duro e fixo, mas como um quebra-cabeça vivo de 22 ossos conectados por articulações que se movem e respiram. No centro de tudo isso está o esfenoide, encostado em quase todos os outros ossos principais da cabeça: a testa, a base do crânio, as têmporas, a maxila. Ele é literalmente a engrenagem do sistema. E aqui vem o ponto que quase ninguém sabe. O seu crânio se expande e se contrai levemente milhares de vezes por dia, bombeando o líquido que protege seu cérebro e sua coluna. Quando o esfenoide se move livremente, tudo funciona bem. O rosto aparece largo, os olhos ficam nivelados e as maçãs do rosto se mantêm altas porque a pressão interna está equilibrada. O problema é que a vida moderna é um desastre para esse osso. Parto difícil, tratamento dentário, aparelho ortodôntico e principalmente o estresse crônico do dia a dia fazem essa engrenagem travar. E quando ela trava, puxa tudo junto. Um olho fica mais baixo que o outro, o nariz desvia, a maxila recua e estreita, deixando a pele sem apoio. E a gente chama isso de flacidez. Você não precisa de lifting, você precisa destravar a engrenagem. E a chave para isso está na sua língua. Mas antes do protocolo, você precisa entender o erro que está acelerando seu envelhecimento agora mesmo. O problema é o estresse quebrando a conexão entre mente e corpo pelo nervo vago. O céu da boca não é só uma parede entre a boca e o nariz. É uma central neurológica. Ali passam 5 nervos cranianos, incluindo o mais importante para quem quer frear o envelhecimento: o nervo vago. O nervo vago comanda o sistema parasimpático, o modo de descanso e recuperação do corpo. Quando ele está ativo, você regenera tecido, digere bem e repara células. Mas o brasileiro moderno vive no modo oposto, ligado no estresse, em alerta constante. Nesse estado, você aperta a mandíbula sem perceber, pressiona a língua nos dentes ou a deixa solta dentro da boca. Esse padrão manda sinal para o esfenoide se contrair. Com os anos, essa tensão age como uma prensa em câmera lenta no seu rosto. Os músculos da mastigação encurtam, puxam os ossos para baixo e para trás. E o rosto vai ficando comprido e chato com o tempo. Os iogues antigos, sem ressonância magnética, mas com uma percepção corporal afiada, descobriram que a boca era o interruptor. Que posicionando a língua de um jeito específico, o Keshari Mudra dava para cortar manualmente a resposta ao estresse. Não era só meditação, era uma forma de estancar o desgaste. Língua solta, mente solta, corpo flácido. Língua travada no lugar certo, circuito fechado. Agora vamos entender a ciência por trás disso. Como pressionar a língua contra o céu da boca pode mudar a estrutura do osso? A resposta está num fenômeno chamado eletricidade piezoelétrica. Piezo vem do grego e significa pressão. Na física, esse efeito descreve como certos materiais sólidos, cristais, cerâmicas e ossos, acumulam carga elétrica quando recebem pressão mecânica.
E os seus ossos são exatamente esse tipo de estrutura cristalina. Quando você aplica pressão rítmica e constante num osso, ele gera um pequeno sinal elétrico. Esse sinal diz ao corpo onde construir nova densidade óssea. É a lei de Wolff funcionando. O osso cresce onde recebe carga. Quando você faz o Kachari Mudra corretamente, aplica uma força de baixo para cima contra a maxila e os ossos do palato. Sua língua vira uma espécie de prensa interna pressionando a base do crânio. Essa pressão gera carga elétrica, que sinaliza para os osteoblastos, as células que constroem osso, reforçarem a maxila. Em vez de ela recuar e ceder com a idade, causando aquela flacidez em volta do nariz e da boca, a pressão interna mantém o osso projetado para frente e para cima. Essa força também chega direto no esfenoide, estimulando as suturas cranianas a continuarem móveis e flexíveis. Você está literalmente lubrificando as articulações do próprio crânio. Não é misticismo, é biomecânica pura. Agora talvez você já tenha ouvido falar em mewing, aquela técnica de manter a língua encostada no céu da boca. O mewing é ótimo para a postura básica, mas o Kachari Mudra vai além. A diferença é onde a língua toca. O mewing foca no palato duro, a parte óssea logo atrás dos dentes da frente. Efeito puramente estrutural. O Kachari Mudra mira no palato mole, aquele tecido flexível mais atrás na boca, perto da úvula. Quando você curva a língua para trás até tocar ali, não está só pressionando o osso. Está ativando cadeias faciais profundas do pescoço e da garganta e elevando o osso hioide. Olha no espelho agora. Se você tem papada ou falta de definição na mandíbula, provavelmente é porque o osso hioide caiu por fraqueza nos músculos da língua. O Kachari funciona como um treino pesado para a raiz da língua. Ele eleva o hioide na hora, firmando a pele embaixo do queixo e redesenhando o contorno da mandíbula de forma imediata. Mas além do físico, o Kachari mira num ponto chamado Amrita, o ponto do néctar. No yoga, acredita-se que um fluido vital escorre do tronco cerebral e é desperdiçado pelo excesso de fala e pelo cansaço do dia a dia. Ao enrolar a língua para trás, os yogis diziam capturar esse néctar e preservar a juventude. Cientificamente, tocar o palato mole estimula a região da glândula pituitária, a glândula mestra do corpo. Isso dispara uma resposta neuroendócrina profunda, potencialmente otimizando a produção hormonal, essencial para frear o envelhecimento. Agora o protocolo. Não force. O objetivo não é dor, é conexão. Vamos usar o Nabu Mudra, a versão acessível do Kachari, que entrega 80% dos benefícios sem precisar de nenhuma intervenção cirúrgica. Passo 1. A âncora. Feche a boca, respire só pelo nariz. Coloque a ponta da língua na gengiva logo atrás dos dentes de cima. Esse é seu ponto de partida. Passo 2. O deslizamento. Deslize a língua devagar para trás pelo céu da boca. Você vai sentir as cristas ósseas do palato duro. Continue até o osso acabar e o tecido ficar macio. Chegou no palato mole. Passo 3. O encaixe. Vire a ponta da língua para cima e encaixe suavemente nessa área macia, sem forçar. É como encaixar um plug numa tomada. Mantenha ali. Se sentir um alongamento na base da língua ou embaixo do queixo, é sinal de que os músculos estão acordando. Com a língua encaixada, feche os olhos. Imagine o centro da sua cabeça se iluminando. A cada respiração, sinta a energia subindo pela coluna e a língua impedindo que ela se disperse, circulando de volta para o cérebro. Faça isso de 10 a 15 minutos por dia, no trajeto para o trabalho, antes de dormir, onde preferir. A sensação de calma vem rápido, assim que o nervo vago entra em ação. O Kachari Mudra é poderoso porque une as duas coisas que todo mundo quer: um rosto mais firme e uma mente mais tranquila. Você trava a engrenagem que sustenta sua estrutura facial e, ao mesmo tempo, desliga o estresse que te envelhece por dentro. É simples, é ancestral e os resultados falam por si. Se esse conteúdo abriu sua mente, imagina o que vem por aí. Aqui no Poder Espiritual a gente desvenda os mecanismos ocultos do corpo e da consciência que ninguém te contou. Curte o vídeo se chegou até aqui. Isso mostra para o algoritmo que esse conhecimento merece chegar em mais pessoas. Ativa o sininho para não perder o próximo vídeo. Obrigado por assistir.